Pessoal, boa noite. Boa noite a todo mundo que se encontra aqui no salão do Centro Espírita Vinhas do Senhor. Boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando de suas casas ou do local onde você se encontra. Antes de nós começarmos o estudo, ou melhor dizendo, antes de nós darmos a necessária continuidade a ele, é necessário que nós façamos aquele momento de maior comunhão com as forças positivas que nos rodeiam. Quando nós falamos acerca da prece, muitos de nós interpretamos como um conjunto de palavras mágicas ou uma fórmula decorada que deve ser recitada a fim de cumprirmos determinado tipo de papel. No entanto, superior a isso, a prece nada mais é do que aquele momento em que nós transitoriamente nos elevamos em termos energéticos. É quando nós alcançamos uma sintonia com aquilo que nos é superior. E todos podemos fazer isso, usando as fórmulas conhecidas, desde que pronunciadas com o coração, ou simplesmente naquela conversa que nós, abrindo o nosso peito, nos dirigimos àqueles que a nós são superiores. Assim, nessa noite, de início agradecemos a Deus a oportunidade de nos encontrarmos juntos, reunidos num processo de estudo que clarifica a nossa maneira de enxergar a existência, que faz com que nós entendamos os reais mecanismos da vida, que nos orienta, que nos direciona à perfeição espiritual. Agradecemos a presença dos nossos benfeitores que estão aqui conosco, que nos receberam com um abraço, com um sorriso, com aquela necessária energia que tira de nós aquelas energias pesadas que nós acumulamos ao longo dos dias, oriundas, muitas delas, da nossa própria incúria, do nosso próprio desrespeito às leis da vida. Possamos nessa noite compreender mais um pouco acerca da profunda interação que existe entre o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados. Coisa essa que acontece desde o início da nossa humanidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus, nosso Mestre Maior, seja sempre visto como nós o caminho, a verdade, que nos levará à verdadeira vida. Que assim seja. Pessoal, é o seguinte, olha só, na semana passada nós estávamos abordando a questão do capítulo de número 24, capítulo que eu já tinha até comentado com vocês, que é de extrema importância aqueles que são médiuns ou aqueles que estão exercitando no campo da mediunidade, que estão em desenvolvimento mediúnico, aqueles que participam das reuniões mediúnicas e não são médiuns, é o dialogador, é aquele que está no chamado suporte energético da reunião, ou simplesmente aqueles que desejam entender um pouco mais acerca do intercâmbio entre esses dois planos. Esse capítulo que fala acerca da identidade dos espíritos é fundamental para todas as pessoas que querem entender ou que praticam a questão da mediunidade. O que nós vimos na sexta-feira passada? Nós vimos as provas possíveis de identidade, vimos como que se faz a questão de saber se a personalidade antiga que aparece ali, que manifesta-se no grupo mediúnico é realmente aquela personalidade. Vimos como que é feita a análise daquilo que ela diz, dos sentimentos que ela inspira, bem como dos espíritos contemporâneos que também dão as suas comunicações nas reuniões mediúnicas.
Vimos alguma coisa a respeito dos meios empregados para se identificar um espírito. Vimos a relação da linguagem e mais ainda. A parte mais importante desse capítulo não é tanto relacionada à questão da identidade em si, que quando a comunicação é de bom nível, boa envergadura, pouco importa o nome que está assinado ali. Vimos que o que realmente mais importa é a distinção entre os bons e os maus espíritos. Quando algum desencarnado der alguma comunicação, essa talvez deve ser a principal preocupação daqueles que estão ali ouvindo ou do próprio médium que está sendo ali a fonte daquela comunicação. Comentamos muito a respeito da linguagem que Kardec coloca como sendo a única forma de se distinguir os bons dos maus espíritos. E como conclusão a esse capítulo 24, Kardec enumera 26 itens indispensáveis como sendo os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos que estão dando a comunicação. 26 itens. Mais ou menos um resumo daquilo que a gente viu antes e também um resumo daquilo que Kardec coloca um pouquinho mais à frente, quando ele coloca algumas perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas que estão no finalzinho desse capítulo 24, não vou abordar, porque tudo o que está ali nada mais é do que uma síntese daquilo que a gente vai comentar aqui agora. Então vamos lá. Item 267 do capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Primeiro item, não há outro critério para discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Toda fórmula dada para esse efeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Gente, fórmula é coisa material. E nós sabemos que a doutrina espírita ela veio espiritualizar o intercâmbio mediúnico. Qualquer fórmula que se dê, nada mais é do que a expressão de um pensamento materializado. Nenhum espírito superior dá qualquer tipo de fórmula com o intuito de identificar o bom do mau espírito. Simplesmente o bom senso é o único critério. Fala assim, poxa, bom senso. Bom senso baseado em quê? Olha o item 2. Julgam-se os espíritos pela linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles nos inspiram e os conselhos que dão. Então, o bom senso deve andar em torno disso aqui. Qual é a linguagem que o espírito está empregando? Daqui a pouco nós vamos ver de maneira mais detalhada o que significa essa questão de linguagem. Porque quando a gente fala em linguagem, talvez pensemos, o jeito certo de escrever as palavras, de fazer a concordância nominal, a concordância verbal, de colocar direitinho a pontuação. Será que é essa a linguagem? Não. Isso seria uma forma material da linguagem. E o que Kardec nos coloca aqui é o que está sendo colocado como ensinamento. Quando ele fala de linguagem, ele está falando disso e já vamos destrinchar bem a questão disso daí. Não somente a linguagem, mas as ações deles. E o codificador nos fala, que tipo de ações? Os sentimentos que os espíritos nos inspiram. Que uma comunicação nos passa. Por exemplo, aquela leitura que o seu Gilberto fez aqui agora há pouco. Se você for analisar palavra por palavra, frase por frase, você percebe que todo aquele contexto nos estimula a desenvolver bons pensamentos, bons sentimentos. Clareia a nossa visão da vida. Isso daí são as ações dos espíritos, ou especificamente do espírito que ditou aquelas normas. Mas os conselhos que eles nos dão. Por aí a gente distingue os bons dos maus. Terceiro item. Estando admitido que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem, tudo o que for mal não pode provir de um bom espírito. Mas tem aquelas comunicações em que o espírito fala coisas muito boas,
fala coisas muito elevadas, mas de repente ele fala uma coisa negativa, uma coisa ruim, ou uma expressão baixa. Somente por ter aquela expressão baixa, ou aquele pensamento nebuloso, ou aquela ideia que não é muito adequada, que rejeite a lógica, o bom senso, rejeitam, isso daí não pode provir de um bom espírito. A gente descarta aquilo que é negativo e a gente fica com aquilo que é bom. Nós estudamos e nós vimos que as nossas companhias espirituais estão de acordo com aquilo que a gente é, com os nossos pensamentos, com as nossas tendências, com as nossas ações. E quando nós vamos a uma reunião mediúnica, são esses espíritos que nos acompanham. Então, em alguma comunicação, obviamente, pode ser que um ou outro desse espírito converse conosco. E talvez esses espíritos sejam espíritos que pensam como nós. E como nós somos? Às vezes falamos coisas boas e às vezes falamos coisas não lá muito boas. Daí a importância de pesarmos com muito cuidado tudo aquilo que está sendo dito numa reunião mediúnica. Toda a comunicação que por ali passa. 4. Os superiores têm uma linguagem, presta atenção, sempre digna, nobre e elevada, sem mistura de nenhuma leviandade, trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia e não se gabam jamais. Não exibem seu saber nem a sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que indique baixeza, presunção, arrogância, fanfarrice, azedume é indício característico de inferioridade ou de fraude, se o espírito se apresenta sob um nome respeitável e venerado. Não interessa se está assinado ali depois daquela comunicação por psicografia Bezerra de Menezes. Se existem expressões ali de baixo teor, de baixo nível, se existem orientações que estimulem a discórdia, a desconfiança, não é Bezerra de Menezes. Ah, mas assinou. Não é. Ah, mas parece a assinatura dele. Não é. A gente tem que analisar com muito cuidado e com muito critério os ensinamentos que estão sendo passados ali, a fim de que a gente não se engane. Aí ele fala da forma material. Não é preciso julgar o espírito pela forma material e nem pela correção do seu estilo, mas sondar-lhe o sentido íntimo, esquadrinhar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente, sem prevenção. Todo desvio de lógica, razão e sabedoria não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome com o qual vista o espírito. É aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Não interessa o estilo, né? Se às vezes não faz as devidas concordâncias nominais, verbais, se não colocou a vírgula corretamente, né? O ponto e vírgula. O que vale é a essência do pensamento. Isso é que vale. É o sentimento que aquilo ali está nos inspirando. Por quê? Porque os maus espíritos, às vezes, para passar credibilidade àquilo que eles estão escrevendo, eles se apoiam nas formas materiais. Aí você lê aquilo ali e fala, nossa, que texto mais bem escrito, olha que maravilha. Mas se você for sondar aquilo que ele está querendo dizer, você vai perceber que não pode, obviamente, emanar de um bom espírito. Então, tudo passa pela questão da linguagem. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, senão quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Por quê? Porque a verdade é algo eterno. A verdade é a mesma coisa, independente da época da humanidade. Às vezes, ela não é tão bem desenvolvida. Às vezes, não é tão explicitamente colocada, mas nunca pode ser contraditória. Lendo isso daqui, a gente lembra daquela passagem em que Jesus, comparando aquilo que ele falava com a lei antiga, nos fala, lembra aquilo que foi dito aos antigos? Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu
porém vos digo. O porém mata tudo, né? Eu porém. Olha a conjunção adversa aí, né? Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. O que ele estava fazendo? Alterando uma lei contida no Antigo Testamento. Se ele estava alterando, aquela lei que manda amar aquele que te ama e odiar aquele que te odeia, não é uma lei divina, não é a expressão da verdade, mas algo circunstancial, que fazia sentido naquela época, naquele momento, entre aquele povo, mas que já não era possível de ser seguida desde a época do Cristo. Em muita coisa, Jesus alterou, reformulou a lei mosaica. Porque a lei mosaica era a lei de Moisés para disciplinar um povo turbulento como era o povo judeu daquela época. O que era realmente divino no Antigo Testamento expressa-se nos 10 mandamentos, que aliás Jesus dos 10 resumiu em 2. Não é? Isso é eterno. Isso é imortal. Isso não se modifica com a época. A mesma coisa que Kardec está falando aqui. Os espíritos superiores falam a mesma coisa, a mesma linguagem. Por quê? Eles bebem da mesma fonte, que é a verdade. Se nós analisarmos o fundo da comunicação, o fundo tem que ser rigorosamente o mesmo. Falar sobre caridade, humildade, desapego, conhecimento superior e por aí vai. Você pode alterar a forma de falar isso, mas a essência nunca pode ser alterada. É o que ele nos diz aqui, ó. Se duas comunicações levando o mesmo nome estão em oposição uma com a outra, uma das duas é evidentemente falsa, e verdadeira será aquela em que nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, chamado campeão da caridade, né? Uma pregando união e caridade, e a outra semeando discórdia, não há pessoa sensata que possa se enganar. E tem gente que cai nessa, cai no conto do vigário. Só porque tem um nomezinho ali, famoso ali, o médium logo se orgulha, né? Poxa, quem estou recebendo. Você vai analisar aquela linguagem, você vai analisar aquela essência, nada. Nada que justifique ser daquele espírito que subscreve aquela mensagem. Até aqui, alguma orientação, pergunta, observação? Fala. Exato. É bem sutil. Quer dizer, isso que você está falando das mensagens apócrifas, quando é um espírito manifestamente mal, é mais fácil você detectar. Agora, e quando é um espírito chamado de pseudo-sábio? É aquele que mescla grandes máximas, grandes verdades, com orientações provenientes de si próprio, de baixo nível. Aí é que tem que ter um cuidado maior. Como você estava falando aí, grandes máximas, comunicação belíssima, de repente ele fala alguma coisa ali que elogia o médium, né? Ou que dá a entender que aquele grupo ali tem que se separar do centro, e coisas desse tipo. Cuidado, né? Pode ser aquele tipo de espírito que quer usar as boas expressões para dar credibilidade ao seu pensamento pessoal. E tem muito assim como existe gente que nos engana, que nos passa a perna, estando nós encarnados e essa pessoa também, quando essa pessoa desencarna, provavelmente ela vai continuar do mesmo jeito durante um bom tempo. Os bons não dizem senão o que sabem, calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Já os maus falam de tudo, à torta e à direito, sem se preocuparem com a verdade. Você vai perguntar coisas, se for um espírito mau, ele vai responder mesmo, não quer nem saber se aquilo lá é verdade, se aquilo lá é mentira. Já os bons têm bastante critério, bastante cuidado. Quando eles não sabem, eles falam simplesmente que não sabem. E quando eles não podem dizer, eles falam simplesmente, não podemos dizer. Simples assim.
Reconhecem-se ainda os levianos pela facilidade com a qual predizem o futuro. E precisam fatos materiais que não nos é dado conhecer. Os bons espíritos podem fazer pressentir coisas futuras, quando esse conhecimento for útil, mas não precisam jamais datas. Todo anúncio de acontecimento com época fixada é indício de mistificação. Que coisa, né? Anúncio com data marcada, a coisa que vai acontecer contigo vai acontecer em 23 de novembro de 2020. Deu data marcada ali, data fixada, você pode colocar suas barbas de molho. Muito provavelmente aquilo ali é indício de alguma mistificação. Nossa, mas os bons espíritos não podem nos dar a conhecer o futuro? Sim, quando isso for útil. E nem sempre isso é útil. Porque se nós conhecêssemos o futuro, a gente ia negligenciar o presente. Se eu já soubesse direitinho o que irá acontecer comigo nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, a tendência nossa de seres humanos, o que é? Cruzar os braços. Ah, vai acontecer mesmo, então não preciso fazer mais nada. Está marcado, está escrito no meu futuro. A gente tem essa tendência. Se nós não conhecemos o futuro, é porque nós não temos, de nenhuma forma, equilíbrio suficiente para isso, maturidade para isso. Agora, quando há necessidade, quando o negócio tem uma utilidade, e principalmente quando objetiva o geral, os bons espíritos nos fazem pressentir isso daí. E às vezes, em algumas circunstâncias, coisa excepcional, até nos falam claramente dos eventos que irão acontecer. Quando a gente pega o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, você tem ali uma sequência de revelações a respeito do futuro. Só que você percebe que aquela linguagem ali é essencialmente simbólica. Né? Que você pode decifrar aquele simbolismo de acordo com as suas conveniências. Eu decifro de um jeito, você decifra do outro, você decifra do outro, e por aí vai. Né? E existem obras e autores que fazem esse tipo de situação. Embora algumas sejam boas, outras nem tanto. Os superiores se expressam de maneira simples, sem prolixidade. O estilo deles é conciso, sem excluir a poesia de ideias e de expressões. É claro, inteligível para todos, não exige esforço para ser compreendido. Olha essa frase aqui, ó. Tem a arte de dizerem muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem a sua. O sábio é assim. O sábio fala pouco e o pouco que ele fala tem uma importância enorme. Porque cada palavrinha ali tem uma função. É óbvio que Kardec não ia falar isso dele próprio, Allan Kardec. Mas aquilo que ele descreveu é o estilo dele próprio, Allan Kardec. Se você for analisar a obra de Kardec, as obras básicas ou a revista espírita, Kardec se enquadra na condição de espírito superior. Porque o estilo dele, na expressão das suas ideias, reflete isso daqui. Claro, inteligível, não necessitamos de esforço para compreensão. Ele não se perde com aquela verborragia, né? Que muitos políticos, aliás, fazem, né? Os políticos, muitos deles, não são todos, mas muitos deles, têm aquela arte fantástica de fazer um discurso de 2 horas e não dizer absolutamente nada, né? Você percebe que ali é o extremo oposto, né? Não é o espírito superior. Enquanto que os superiores, o oposto. Falam pouquíssimas coisas, mas que profundidade. Cada palavrinha ali tem a sua finalidade. Vamos lá. Os bons espíritos nunca ordenam. Olha essa orientação aqui, hein? Não se impõem, aconselham e, se não são escutados, se retiram.
Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim. Todo espírito que se impõe trai a sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter só para eles o privilégio da verdade. Exigem crença cega, não apelam à razão, porque sabem que a razão os desmascarariam. Os bons são assim. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Embora eles estejam enxergando que a nossa conduta ali pode trazer consequências ruins para a gente, eles vêm, eles aconselham, eles orientam, eles mostram o caminho. Mas quando eles percebem que nós não estamos seguindo aquilo que eles estão aconselhando, usando as nossas próprias forças, o que eles fazem? Eles respeitam. Lamentam as nossas fraquezas, mas se afastam. Já os maus querem ser obedecidos a qualquer coisa, dão ordem. Uma vez eu estava numa reunião mediúnica, um espírito se manifestou através de uma médium, e ele falou o seguinte, a primeira frase que ele falou foi o seguinte, que não queria de modo nenhum que ninguém duvidasse da capacidade daquela médium. Só a primeira frase, né, já caiu a máscara do sujeito. Não essa máscara que vocês estão usando, mas a máscara virtual que ele estava usando. Né? Falou desse jeito, exigindo que não se duvidasse da médium. Meu Deus do céu. E eles são assim, os inferiores. Eles querem que a vontade deles vença. Eles querem dominar. Já os bons, não. Por mais elevados que sejam. Veja o exemplo de Jesus. O espírito mais elevado que já pisou aqui o solo desse planeta. Em algum momento ele forçou alguém a alguma coisa? Ó, vem cá ser meu discípulo. Ah, não quero. Não, você vai vir sim. Em nenhum momento. O que ele fazia? Convites. Vem e me segue. E muitos não seguiram. Muitos não seguiram. Lembra daquela passagem do jovem rico, né? Em que o jovem rico, né, fala um tanto de coisa que fazia, e Jesus fala muito bem. Agora, abandona toda a tua riqueza e vem me seguir. Ele não quis. Não quis seguir. Jesus fazia isso, convites. Né? E olha que foi o principal espírito que pisou aqui na face desse planeta. Miremos o exemplo do Cristo, que não dá para errar. Alguma coisa, gente? Vocês podem me interromper, porque como são uma série de itens, vai ficando meio maçante a gente ficar lendo. Tá? Me interrompam, perguntem, por favor. Aquele outro convite maravilhoso de Jesus, ele entra em contato com aquele jovem, aí ele fala que ele tem que participar de um campeonato de bigas. De bigas, é esse aí. Acho que é esse aí, não é? Nesse campeonato, ele sofre um acidente e desencarna. Quem recebe O próprio Jesus, né? O próprio Jesus. Esse está no livro da Amélia Rodrigues, é isso? Né? Primícias do Reino, que é um livro lindíssimo. Né? Quem tiver a oportunidade de ter esse livro em mãos, Primícias do Reino, a psicografia do Divaldo Franco. O Espírito, ele pega várias passagens evangélicas, ele nos conta facetas daquelas histórias que não estão nos evangelhos. Uma delas é essa aí que você falou, desse jovem, né? Ele tinha uma corrida de bigas na Fenícia. E acaba acontecendo um acidente nessa corrida de bigas, ele desencarna, é o próprio Cristo que vem recebê-lo, né? Bonita a história. Aliás, a linguagem do Espírito é lindíssima, é poética, né? São textos poéticos. Os bons espíritos não elogiam. Guardem essa na cabeça. Aprovam quando se faz o bem. Como? Também não gostam de ser elogiados. Muito bem. Aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. E sabe por quê? Porque eles sabem o tanto que a gente se perde com os elogios. E como os espíritos inferiores fazem? Aqueles que são bem assim, espertinhos, eles logo elogiam. Porque eles sabem que com isso é muito fácil ganhar a pessoa. Né? Quando vem aquele espírito falando, que maravilha essa reunião que vocês estão frequentando.
verdadeiros apóstolos do Cristo. Gente, esqueçam tudo, e ninguém é apóstolo do Cristo aqui. Todos nós somos espíritos falhos e estamos caminhando para melhorar alguma coisa nessa encarnação. E olhe lá, né? Não sair mais endividado. E olhe lá. Veio com elogio, você pode colocar o pé para trás. Pode colocar. Pode ser algum tipo de espírito ali querendo, né, de alguma forma, ganhar a confiança do grupo. Os maus dão elogios exagerados. Estimulam orgulho e vaidade. Pregando a humildade. Está vendo o contrassenso? Eles pregam a humildade ao mesmo tempo que estimulam o orgulho. E procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Você é um excelente doutrinador. Em breve, o Brasil inteiro irá conhecer a sua fama de bom doutrinador. É um grande sábio. Quer dizer, isso faz que a pessoa amoleça, né? Nossa, a pessoa se acha, né? Nossa, se o Espírito está falando isso de mim, porque realmente deve ser verdade. Não é. Elogiou, esquece. O que os bons fazem, né? Olha o que ele coloca aqui, ó. Aprovam quando se faz o bem, sempre com reservas. Quer dizer, os resultados positivos de uma reunião mediúnica, de quem é o mérito? É do próprio Cristo, gente. É Ele que nos inspira a fazer aquilo. Nós ali estamos na função daqueles que precisam ajudar para sermos ajudados. A ideia é essa. Então, se estamos num bom caminho, ótimo. Ah, mas e se alguém te elogiar? Como que a gente deve encarar o elogio? Interessante como que o Chico encarava os elogios. Quando alguém o elogiava, ele agradecia, né? Mas ele encarava o elogio da seguinte forma: um dia eu quero ser aquilo que você fala que eu sou agora. O Chico falava isso, hein? Então tá aí uma lição para a gente. Quando alguém te elogiar, você agradeça e fale: um dia eu vou ser isso que você acha que eu sou agora. Veja o elogio como um estímulo para você melhorar e não como um atestado de superioridade espiritual. Os maus espíritos adoram elogios, adoram. E ser elogiados também, né? Os superiores estão acima das puerilidades da forma em todas as coisas. Só os espíritos vulgares podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de fraude da parte de um espírito que toma um nome imponente. Mais ou menos assim. Vem um espírito e através do médium diz o seguinte: olha, para melhorar a nossa reunião mediúnica, a partir de agora temos que tomar algumas providências. Vamos chegar faltando 8 minutos para a reunião mediúnica. Quando estiver faltando 2 minutos e meio, todos vão fazer silêncio. A disposição das cadeiras deve ser rigorosamente de 2 palmos entre uma e outra. Primeiro deve falar o indivíduo que está sentado à direita do doutrinador, e depois aquele que está sentado à esquerda. Prescrição meticulosa, material. E tem gente que cai. Hã? Deve ter toque. Espírito com toque. Eu me lembro de um professor que antes das provas, ele deixava todos nós, alunos, fora da sala de aula. E ele organizava as cadeiras em filas milimétricas. Ele chegava a organizar as cadeiras nas filas, chegava assim na frente da fila, para ver se direitinho, se todas estavam. E ai de você, se ao chegar, sentasse, você movimentasse um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Nossa Senhora, caiu o céu em cima da tua cabeça. Então, toda prescrição meticulosa é indício de inferioridade. É óbvio que os bons espíritos prezam pela organização, pela ordem. Claro, mas quando o negócio é tudo muito meticuloso, isso escapa a essa questão da superioridade das coisas. Escapa. Você passa a dar maior ênfase e maior importância ao acessório, e não aquilo que é essencial. Por isso que eu digo, o Espiritismo veio espiritualizar a prática da mediunidade. Vocês percebam que numa reunião mediúnica espírita, não há rituais, cerimoniais, nada em termos materiais.
Ao passo que o exercício da mediunidade em outras agremiações religiosas, com todo o respeito, obviamente, que nós temos, muitas delas vão muito pelo lado material da coisa. É como se estivessem materializando a prática mediúnica. A doutrina espírita espiritualiza a prática mediúnica. Então, para saber se a conduta mediúnica ali está de acordo ou não com os postulados espíritas, basta estudar Kardec, basta estudar o Livro dos Médiuns. É preciso desconfiar dos nomes bizarros e ridículos que tomam certos espíritos que querem se impor à credulidade. É absurdo tomar esses nomes a sério. Muitos fazem isso mesmo, né? Colocam um nome lá, eivado de sufixos e prefixos gregos, latinos, romanos, egípcios, hindus, desse tamanho o nome, né? Fala, nossa, esse aí, né? Esse deve ser bom mesmo. Como que os bons espíritos se comunicam? Eu não sei aonde que eu vi, agora me falha a memória, onde que eu vi a questão dos apóstolos de Jesus. Foi perguntado, não sei para quem, não sei se foi para o próprio Divaldo, a questão dos apóstolos de Jesus, se eles reencarnaram ainda, tal. E a resposta foi a seguinte, olha, não se passou um século sem que um apóstolo do Cristo tivesse reencarnado aqui na Terra. E que muitos deles contribuíram poderosamente com a codificação espírita, só que você não vai ver os nomes deles lá. Você vai ver ali um espírito amigo, né? Um irmão, e coisas desse tipo. Né? Um protetor. Não interessa o nome deles. Os espíritos superiores não interessa o nome que eles usam. Nós nos apegamos muito aos rótulos das coisas. Que fixação que a gente tem por número, né? Que fixação. Mal conhece uma pessoa, você quer saber o nome dela, a altura dela, quantos quilos que ela pesa, né? Quantos carros que tem na garagem, faz quantos anos que foi casado, o CPF, quanto que tem na conta corrente. Que fixação que a gente tem pelas aparências das coisas. Os bons, não. Os bons, eles prezam a essência das coisas. Daniel, Né? isso daí tem muita utilidade, sabe? O CPF, o RG. Porque você baixa na polícia, a pessoa não tem que mexer. Sim. Sobre esse viés, sim. Os bons espíritos, pessoal, eles focam a essência das coisas. Para eles, pouco importa os nomes. Mas um bom espírito olha com a pessoa, ele já vê tudo o que a pessoa é. Exatamente. Agora, essas orientações não são para bons espíritos, são para maus espíritos. Todas essas orientações aqui são desnecessárias, talvez, para um espírito superior. Porque eles têm essa facilidade em sentir a essência das coisas. Agora, e nós? Né? E nós que temos a desvantagem ainda de não enxergarmos aqueles que se comunicam conosco. Como que a gente vai saber se é um bom ou se é um mau? Seguindo todas essas orientações. Cadê? Os bons espíritos são muito escrupulosos sobre as atitudes que podem aconselhar. Não tem jamais, em todos os casos, senão um objetivo sério, eminentemente útil. Então, quando eles nos aconselham, é por um objetivo sério e útil. Eles não dão conselhos. Aqui eu estou falando dos espíritos bons, os superiores. Dão conselhos para nós? Não. Quando a gente pede bons conselhos, eles podem nos dar? Claro. Desde que seja realmente útil para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução espiritual. E não perguntas rasteiras. Se você for perguntar para um espírito superior coisas rasteiras, mesquinhas, terra a terra, né? Você acha que meu namorado está me traindo? Ou, você acha que eu devo casar? Ou comprar uma bicicleta? Ou, acha que eu devo jogar na loteria? Se você estiver perguntando essas coisas para um espírito superior, ele simplesmente não te responde. Vira as costas e vai embora. Agora, você vai encontrar muitos espíritos que vão dar respostas a essas suas perguntas, que são justamente aqueles que se sintonizam mais ou menos com as tuas ideias. E ela vos responderá.
Claro, lógico. Tem uma passagem aqui em que um sujeito, é tão interessante, né? Ele tinha um ninho de pintacilgos no seu quintal. Né? A mamãe pintacilgo, com os filhotinhos lá, tudo. Aí, parece que um determinado dia ele chega no quintal, o ninho está ali jogado no chão, né? Parece que a mamãe pintacilgo foi devorada por um gato. E cadê os filhotinhos? O que ele fez? Ele era espírito. Evocou a mamãe pintacilgo. E ela deu comunicação. Só que não foi o passarinho que deu comunicação. Foi algum espírito. Aliás, um espírito até com bom coração, né? Que falou o seguinte: não, o gato não devorou os filhotinhos, não. Estão em tal lugar. E realmente eles estavam em tal lugar. Quer dizer, você encontra resposta para tudo. Tudo depende do quê? Das nossas inclinações. Né? Então, cuidado, porque às vezes há locais e existem reuniões em que você pode travar contato com os desencarnados através de médiuns que estão incorporados. E aí você pode fazer as perguntas que você bem entender que você quiser. Tá? Agora, qual que é a garantia de que ali há um espírito superior te respondendo? Se você fizer perguntas materiais, rasteiras, né, de assuntos que nós temos a responsabilidade de pensar e cuidar, você vai encontrar ali respostas de espíritos mais ou menos do seu nível. Agora, se você quer orientações para a sua conduta espiritual, como agir numa situação e ser justo, ser ético, ser nobre, você vai encontrar bons espíritos que vão responder essa tua pergunta. Claro que você vai. Olha só. Deve-se, pois, considerar como suspeitas todas as que não tiveram esse caráter, ou seja, objetivo sério e útil, ou forem condenadas pela razão e maduramente refletir antes de as tomar, porque se exporia a mistificações desagradáveis. Imagina só, você de repente chegar numa dessa reunião em que o espírito fica ali incorporado no médium, chegar lá e falar assim: olha, escuta, eu estou querendo ascender um cargo na minha empresa, mas tem um sujeito lá que está na minha frente, o que eu faço? Aí, às vezes é um espírito zombeteiro que está ali. Ele fala o seguinte: não, você faz o seguinte, né? Você passa todos os dias aí com uma camisa de cor berrante para o seu trabalho, porque isso aí vai atrair boas energias e vai acabar afastando a concorrência e você vai conseguir aquele cargo. E você acredita nisso. Por quê? Porque a pergunta foi rasteira. O objetivo ali é material. Obviamente, espíritos com o mesmo nível vão responder aquela tua pergunta. Por isso que ele coloca aqui: porque se exporia a mistificações desagradáveis. Reconhece-se os bons espíritos pela sua prudente reserva sobre todas as coisas que podem comprometer. Repugna-lhes revelar o mal. Eles não gostam de revelar o mal. Os espíritos levianos ou malévolos se comprazem em realçar o mal, enquanto que os bons procuram suavizar os erros e pregam a indulgência, os maus exageram e sopram a discórdia por meio de insinuações pérfidas. Os bons vêm, criticam os nossos erros? Criticam, mas sempre com cuidado. Sempre buscando nos estimular a fazer melhor. Os maus não. A ideia deles é justamente provocar o quê? Discórdia, desunião, separação. Daí a importância de nós sabermos direitinho aquilo que eles estão querendo dizer. Os bons não prescrevem senão o bem. Toda máxima, todo conselho que não esteja estritamente conforme a pura caridade evangélica não pode ser obra dos bons espíritos. Assim como os bons só aconselham coisas racionais. Toda recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis da natureza acusa um espírito limitado
e, por consequência, pouco digno de confiança. Gente, aqui a gente está falando de desencarnados. Mas quantos encarnados que existem por aí, que se auto-intitulam gurus, condutores e mestres? Quantos? São vários e fazem escola. Nossa, Daniel, mas como saber se realmente o sujeito está imbuído de boas intenções? O sujeito quer realmente orientar aquelas pessoas, conduzi-las ao bom caminho, fazer da vida delas uma vida boa. Aqui, está tudo aqui, ó. Toda norma que se afasta da estrita, caridade evangélica não pode ser obra de bons espíritos. Toda orientação que peca pela falta de bom senso ou que não segue as leis da natureza acusa o espírito limitado. Não é? Então, se nós temos esses falsos profetas que seduzem a muitos, e nos dias de hoje temos muitos, em todos os campos. Você tem dentro da política, você tem dentro da ciência, você tem dentro da religião, dentro da filosofia, indivíduos que de má fé, com o objetivo de se projetarem na sociedade, até mesmo financeiramente, não tem escrúpulos em enganar as pessoas. Não tem. Qual que é o nosso norte? Está dentro da moral cristã? Qual que é o nosso norte? Está dentro das leis da natureza? Tem lógica? Tem bom senso? Beleza, busquemos seguir. Se qualquer coisa você ficar desconfiado ali, se algo realmente não está batendo com aquilo que você conhece como sendo o certo, desconfie. Não tenha pudor em desconfiar. Os maus, ou simplesmente imperfeitos, se traem ainda por sinais materiais ante os quais ninguém pode enganar. Sua ação sobre o médium, algumas vezes violenta e brusca, movimentos bruscos e sacudidos, uma agitação febril e convulsiva, isso durante o transe mediúnico, que se choca com a calma e a doçura dos bons espíritos. Claro que algumas vezes é piti de médium, porque às vezes o médium, quando está assim na fase inicial, e não sabe domar ainda, e não sabe ainda como lidar com a sua faculdade mediúnica, qualquer espírito que vai se comunicar através dele, ele se agita, se convulsiona, geme, bate a mão na mesa, estertora. Isso pode ser corrigido, tem que ser corrigido, deve ser corrigido. Tem que saber lidar com isso. Mas qual que é a lição que passa aqui? O contato com a energia de um mau espírito é ruim. Realmente traz mal-estar, traz peso, uma atmosfera que é negativa, é ruim, nauseante. Isso se o médium tiver uma sintonia diferente do mau espírito. Agora imagina um médium ruim, mau, e um espírito comunicante mau também. Ali é lei de sintonia, ninguém ali vai sentir mal, porque as energias são as mesmas. Isso daí é efeito de contraste. Efeito de contraste. Os bons espíritos transmitem calma, doçura e elevação. O próprio ambiente fica diferente quando um bom espírito vai dar alguma comunicação. Você sente um ambiente nobre, o ambiente fica elevado, parece que tudo clareia, parece que tudo fica leve, quando um espírito elevado dá alguma comunicação. Notem as comunicações que alguns médiuns eram portadores de espíritos enobrecidos. É palpável o bem-estar. Agora, aqueles espíritos inferiores, a sensação realmente é ruim, negativa. Cadê? Os imperfeitos frequentemente aproveitam os meios de comunicação de que dispõem para dar pérfidos conselhos. Excitam desconfiança, animosidade contra aqueles que lhes são antipáticos.
E os que podem desmascarar suas imposturas são, sobretudo, o objeto de sua repreensão. É aquilo que a gente viu. O que eles querem mesmo é causar bagunça, discórdia, e o objetivo deles é acabar. Como a gente está dentro do movimento espírita, vamos puxar a brasa para a nossa sardinha. O objetivo deles, dos maus, dos inferiores, é acabar com o movimento espírita. É provocar desordem, desconfiança e divisão. Os bons espíritos não fazem isso. Vocês percebam que as orientações deles são todas no intuito de orientar, de aconselhar, enquanto que os maus provocar divisão. Na época de Kardec, como que o movimento espírita recebia os combates? De fora para dentro. Hoje em dia, e já faz isso umas boas décadas que isso tem acontecido, os principais inimigos agem de dentro do movimento espírita, querendo, ao invés de explodir, implodir o movimento. Então, não se deixe enganar, às vezes, por nomes famosos, ou por frases empoladas, ou por exposição na mídia. Analise aquilo que a pessoa está falando. Tente esquadrinhar o fundo do pensamento da pessoa, que aí você vai saber se aquelas orientações são provenientes de um bom ou de um mau espírito, encarnado ou desencarnado. Estudando com cuidado o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, se reconhece sua natureza e o grau de confiança que se lhe pode conceder. O bom senso jamais poderia enganar. Então, estão vendo? Pulei algumas aqui, porque a gente já falou, mas são 26 itens. Se você é médium, se você deseja ou está desenvolvendo a mediunidade, se você participa de reunião mediúnica, esses 26 itens são indispensáveis no seu dia a dia. Indispensável. Mas eu não participo de reunião mediúnica nenhuma, eu não sou médium, quando que eu vou usar isso? Você vai usar isso no seu dia a dia. Porque as pessoas que estão ao seu redor, com as quais você convive, são espíritos também, só que encarnados. E como que você vai saber das tendências delas, se pode confiar, se você não pode confiar? Analisando tudo isso daqui. Tudo isso daqui. A gente pensa que essas orientações são só para os desencarnados, mas serve para os encarnados também. Esquadrinhando o fundo do pensamento, a linguagem, o sentimento que eles nos inspiram, podemos dar realmente o grau de credibilidade para os bons e para os maus. Sobre isso daqui, perguntas, dúvidas? Fala, André. A vibração, seja numérica ou não, ele vai favorecer a comunicação de um espírito de luz ou de um menos esclarecido, correto? Mas se o médium ele está com a vibração sempre boa, tranquila, serena, do jeito que tem que ser, ele pode receber uma comunicação de um espírito que não de muita luz, mesmo assim, mas perceber energeticamente, como você falou, talvez não pelo conteúdo descrito, mas só a sensação energética de não se sentir bem, não estar na mesma vibração. Isso é fácil de identificar. Fácil de identificar. Pergunta do André para vocês que estão aí em casa, que não ouviram. A questão dos médiums. Um médium que está num bom padrão energético pode receber algum espírito inferior. Ele pode dar essa comunicação? Esse espírito inferior pode falar através de um médium que esteja numa vibração superior? A resposta é sim. Esse médium, ele pode detectar a inferioridade desse espírito logo de cara, só pela energia que o espírito carrega? Sim. Existe ali um choque de vibrações. O espírito, vamos supor, o espírito, não de alguém necessariamente mau, mas de um sofredor, de um suicida, vamos pegar assim, que traz dentro de si todo aquele sofrimento, toda aquela dor, toda aquela perplexidade. Imagina um espírito com esse nível de vibrações entrando em contato com a atmosfera espiritual de um médium. Um médium ressente aquilo. Ele sabe o nível do espírito antes do espírito falar qualquer coisa.
Simplesmente pela análise das suas vibrações. Simplesmente pela análise das vibrações. Tem casos em que o desencarnado não tem condições de falar nada. Ele não consegue se expressar, ele não consegue falar. E o médium, simplesmente sentindo, sabe exatamente o nível espiritual que aquele espírito é. Desdobrando a tua pergunta, nossa, mas a mediunidade não é sintonia? É sintonia, sim. Poxa, mas espera aí, como é que um espírito médium, um médium superior, bom, elevado, como é que ele vai ser médium de um espírito inferior? Cadê a sintonia aí? Existe sintonia aí? Existe. Só que não é sintonia energética, não. É a famosa sintonia de interesses. Tem dois tipos de sintonia. A sintonia energética e a de interesses. A energética é aquela que faz com que nós atraiamos para o nosso redor aqueles espíritos com os quais a gente se sintoniza. Essa é a sintonia energética. Agora tem a sintonia de interesses. O que é a sintonia de interesses? Eu sou médium, estou numa vibração boa e tenho interesse em ajudar aqueles que estão sofrendo. Aqueles que estão sofrendo têm um interesse em ser ajudados. Está vendo? Aí já fecha. Alguém quer ajudar, estende a mão. O outro está precisando e estende a mão. Famosa sintonia de interesses. Algo mais, gente? Sim. O médium mais elevado, ele consegue baixar a vibração dele para atender aquele espírito superior. E ao contrário, o médium que não está, ele não consegue levar a vibração dele assim para comunicar com o espírito. Exatamente, boa observação. O médium, ele realmente vai ter essa dificuldade em elevar a sua vibração para poder servir de instrumento para um espírito superior. Frequentemente, como que isso funciona? Vamos supor que seja um médium que esteja realmente em condições de receber a comunicação de um bom espírito. Ele, médium, eleva as suas vibrações, o que dá, de acordo com as suas possibilidades, enquanto que o espírito superior, por compaixão e por necessidade, abaixa as suas vibrações. É como se o espírito superior quase que, entre aspas, se materializasse, a fim de que haja ali a necessária sintonia, para poder acontecer a comunicação. Nas obras de André Luiz, a gente percebe bem isso daí. Quando um bom espírito vai dar a comunicação através de um médium, né, a energia do médium tem que dar aquela melhorada, enquanto que a energia do espírito tem que ser reduzida, a frequência. Não que ele vai ficar mal, não é nada disso, mas a frequência energética tem que ser reduzida, a fim de que haja ali a necessária sintonia para que se feche o circuito e a comunicação aconteça. Sim. O objetivo do médium é sempre elevar. Sempre, o objetivo do médium sempre é progredir, sempre crescer. Aí você me pergunta assim, ó, a mediunidade evolui? Mediunidade evolui. A mediunidade evolui passo a passo com a evolução do médium como pessoa. O médium nunca deve ficar satisfeito com o grau em que ele se encontra, com o nível em que ele se encontra. Ele sempre tem que buscar se aperfeiçoar no intercâmbio mediúnico, seja ganhando conhecimento, seja disciplinando as suas emoções inferiores, né? Seja espiritualizando de modo geral a sua conduta, a sua maneira de enxergar a vida. Fazendo isso, automaticamente as suas vibrações já se sutilizam. Ele passa a ser cada vez mais um instrumento preciso para os espíritos superiores. Está cheio de espírito superior aí querendo comunicar. Se isso não é feito, é porque não existem médios em número suficiente para que essas comunicações aconteçam com a necessária frequência, com a desejada frequência. Mais alguma coisa, pessoal? Sim. De pessoas encarnadas para outro encarnado também. Exatamente, claro. Porque a gente fala bem dos espíritos e médiuns aqui, mas na verdade todos nós somos espíritos. E todos nós carregamos uma atmosfera energética ao nosso redor. Quando nós entramos em contato com alguma pessoa, quando nós temos a necessária sensibilidade, sabemos detectar muito bem se aquela pessoa está bem, não está bem. Né? Até mesmo qual o tipo de problema que a pessoa está passando. Tem indivíduos que são detentores de uma sensibilidade tão bem apurada que basta ter 2 minutos de conversa com alguém que já sabe ler aquela pessoa. É a famosa clarividência. Sente o que a pessoa sente, quase que lê o pensamento da pessoa.
quase sabe que aquilo que a pessoa está falando ali, na verdade, não é verdade, é mentira, que ela está ocultando alguma coisa, né? E em muitas situações, você está bem, entra em contato com alguém, e durante aquela conversa você sai mal, porque o intercâmbio, a troca energética é uma coisa constante na nossa vida. Não acontece só em reunião mediúnica, o dia todo, o tempo todo, né? Acontece no meio da tua família, com você e com seus familiares. Acontece contigo com seus amigos. Acontece na festa, acontece no meio da rua. Né? Por isso que se fala muito bem da questão do vigiar e orai. Vigiar significa vigiar os nossos pensamentos, vigiar a nossa conduta. Uma vez o Raul Teixeira foi num centro, né, cheio de gente e tal, e no momento da prece o Raul notou que as pessoas que estavam sentadas lá fazendo a prece ficavam com o olho aberto e o olho fechado. Achou que ela é esquisito, né? Poxa, no momento da prece, um olho aberto, um olho fechado, né? Terminada a reunião, ele se dirigiu ao dirigente do centro e falou assim, escuta, eu notei uma coisa interessante. Durante a prece, o pessoal todo com, né, um olho ficou aberto, o outro olho ficou fechado. Por quê? Não, mas aqui a gente segue as orientações de Jesus. E Raul Teixeira falou o seguinte, poxa, que orientação de Jesus que eu não conheço, de olho aberto e fechado? Vigiar e orai. Então, o olho fechado orando, o olho aberto vigiando. Sério. Não é mentira isso, é verdade. Aconteceu num centro espírita. Né? Quer dizer, quando se fala em vigiar, é vigiar os pensamentos, as nossas próprias ações, a nossa conduta. Ah, mas a gente erra tanto, a gente erra mesmo. A gente cai tanto, a gente cai mesmo. Você está num planeta de provas e expiações, por que você acha que você está num planeta de provas e expiações? Porque você é bom? Não. Porque você precisa melhorar. Por que você acha que está dentro do centro espírita? Porque você é bonzinho? Não. Porque você precisa melhorar. Raríssimos são aqueles missionários, raríssimos, são aqueles que já vêm, que já têm um nível espiritual elevado e que são aqueles verdadeiros exemplos e condutores. Eles nunca se acham isso, para começo de conversa. Se alguma pessoa já se auto-intitula missionário, apóstolo e coisas do tipo, pode esquecer, seja em qual religião for. O vigiar e orar é muito interessante. A oração, na verdade, é um estado de conduta da pessoa. Não é para ficar rezando o Pai Nosso o tempo todo. É um estado de conduta, né, espiritualizada, que te faz sintonia com os espíritos bons, que se interessam pela tua saúde espiritual. A vigilância, como eu disse, dos pensamentos e das ações. Quer dizer, com isso, nós criamos uma carapaça energética, protetora, né? Uma aura que vai repelir os assédios inferiores com facilidade. Porque se nós, com frequência, captamos energia ruim, captamos energia negativa dos outros, poxa, alguma coisa está errada com a gente. Se eu capto com muita facilidade isso daí, eu preciso melhorar a minha conduta, meus pensamentos, as minhas ações, as minhas tendências. Né? É mais ou menos assim que a coisa funciona. Gente, chegou na nossa hora. Semana que vem, nós vamos passar para o capítulo de número 25, que fala, sabe sobre o quê? Um tema que é tabu no meio espírita. Nossa, tem isso? Tem. Qual? Das evocações. Uma vez eu estava dando um estudo desse num centro, isso há muito tempo atrás, e aí a gente estava abordando esse capítulo. E uma das pessoas que estava participando do estudo falou assim, mas esse capítulo a gente não pode falar, porque as evocações só podiam acontecer na época de Kardec. Só. Nos dias de hoje não se pode evocar o espírito. Será? Kardec dedicou um capítulo gigante no Livro dos Médiuns para falar só a respeito de evocações. Não pode nos dias de hoje? Vamos ver a questão das evocações semana que vem, capítulo 25. Então vamos lá, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus. E buscando sentir a presença de Deus nesse nosso planeta.
Atualmente parece que o planeta convulsiona, não é verdade? São as lutas sociais, são as ideologias controversas, são as epidemias e pandemias, é a violência, é a discriminação, é a fome. E aos olhos do indivíduo despreparado para entender a realidade espiritual das coisas, tudo se encontra fora do lugar. Tudo se encontra absorvido e identificado com o caos. No entanto, para nós, espíritas, que conhecemos um pouco das leis universais, que sabemos acerca do porquê das coisas, no que tange a causa e efeito, que o nosso conhecimento atinja aquele nível para que enxerguemos nas realidades que estamos vendo como meios da transformação planetária. Não nos deixemos levar pelo medo, pelo pânico, pela apreensão. A nossa conduta perante nós mesmos deve ser a conduta da pacificação, a conduta da tranquilização, a conduta da harmonia. Possamos exercer tais coisas no meio das nossas famílias, para sermos modelos e para sermos fonte de equilíbrio para aqueles que não sabem enxergar a vida como nós estamos enxergando. Para aqueles que estão fora do nosso ambiente familiar, mas que também não têm aquela necessária visão espiritualizada da existência e que se apavoram, e que se irritam, e que se enraivecem ante esse aparente caos. Sejamos cartas vivas do Evangelho para essas pessoas também. Porque o Cristo está no leme, nunca é demais repetir. Se o nosso planetinho convulsiona, é porque o momento de transformação é um momento que guarda essas características. Mas, quando a noite está mais escura, é porque há o prenúncio da alvorada um pouco mais à frente. E temos a certeza que os bons espíritos, soldados do Cristo, se encontram entre nós para nos apoiar, nos sustentar, nos elevar. Que assim seja.